Olá, mulherada bonita! Vamos para mais uma live aqui comigo. A live de hoje é o Aliviando a Fibro. Quem vai entrando, vão colocando aqui hashtag ex-mulher maravilha, para eu saber aqui aquelas que estão rumo ao alívio da dor. Minhas alunas queridíssimas que estão aqui vão entrando e colocando hashtag fui fibromulher, para que eu saiba aqui as alunas que estão aqui comigo também. Horaci, minha querida, tá aqui. Deixa eu pôr meu óculos, gente. Tô no Instagram, no Facebook, YouTube. Então vamos que vamos, gente. Vamos entrando aqui. Hoje, o que eu vou falar sobre o que as dores da fibromialgia falam sobre a sua criança interna. Como assim, Jordana? O que tem a ver a criança interna com as dores da fibromialgia? Pois é, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, tá? Quem não me conhece ainda, meu nome é Jordana Ribeiro, eu sou psicóloga e ensino mulheres com fibromialgia a aliviarem 80% das suas dores em 3 meses. Você está aqui, provavelmente você está em busca disso, mesmo? Então vão entrando, vão colocando hashtag ex-mulher maravilha, porque quem me acompanha aqui sabe que não é bonito ser Mulher Maravilha, abraçar tudo, resolver tudo. Inclusive, a gente vai falar sobre isso aqui, tá? E as minhas alunas vão entrando e colocando hashtag SouFibromulher. Pra saber, Eliane, Horaci, quem mais? Gleniana. Olha só, o que vocês entendem sobre criança interna? Pra eu saber aqui. Gabriela tá aqui também. O que vocês entendem sobre criança interna, gente? Deixa eu saber aqui de vocês. Inclusive, enquanto a gente vai começando aqui, ó, vão mandando aviãozinho aí para suas amigas que têm fibromialgia e que você sabe que elas querem aliviar as dores. Vai curtindo, mandando coraçãozinho aqui para mim. Quanto mais coração você manda, mais a minha mensagem chega para maior número de mulheres. Então, se faz sentido para você estar aqui, compartilha, manda coraçãozinho aí também, tá bom? Quem tá no YouTube, curta, segue aí meu canal, me acompanhe no canal para que você possa receber cada vez mais informações de qualidade, para que você alivie realmente, de forma efetiva, as dores da fibromialgia. Bom, hoje é Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida também, não é, gente? E aqui eu quis trazer, não foi à toa que eu trouxe esse tema justamente hoje, que eu quero muito abordar com vocês a questão da criança interna. Às vezes eu postei agorinha, eu postei no meu feed em relação ao quanto a gente tende a excluir a nossa criança interna. Como que é feito, né? Todo o planejamento e desenvolvimento. A pessoa nasce, ela tá ali na fase infantil, vai para adolescência, da adolescência vai para fase adulta, né? Depois a melhor idade, e aí vai para a morte, né? Essa é a linha do tempo ali natural que as pessoas elas vão vivendo e esquece. Tem questões que vão ficando no meio do caminho. Não é simplesmente, ficou lá atrás na minha infância, nem lembro direito. Não, já passou. Gente, não passou foi coisa nenhuma. Você vai saber hoje aqui comigo o que as suas dores aí da fibromialgia tá falando em relação à sua criança interna. Que olha, se você quer mesmo, isso aqui é uma das chaves para o seu alívio da dor. Se você quer mesmo resgatar a sua qualidade de vida, tendo alívio da dor da fibromialgia, vai precisar tocar na sua criança interna. Aí eu vou te explicar aqui por quê, o que tem uma coisa a ver com a outra, tá? Para que você possa realmente ir percebendo e entender a importância de olhar para a criança, tá? Quando eu falo que a criança interna tá dentro da gente, tô pondo aqui o óculos para ver os outros comentários também, consigo enxergar só do Instagram. A Annalise, a Josiane também, as Fibra Mulheres. Tá baixo, gente, o meu áudio? Aqui pra mim tá normal, ó. Vê, confere aí pra mim, por favor. Meu áudio tá baixo pra vocês? Me responde.
comigo, gente. Rosane aqui também, a Helena, a Zilda. Aqui, um beijo, minhas queridas. Não, não tá não. Então tá. Então, quem que falou que tava, acho que... Josiane, veio a questão da configuração do seu celular ou no seu computador, tá? Onde você estiver me assistindo. A gente tem, olha só, a criança e o adulto dentro da gente. Quando eu falo da criança interna, eu não sei o que vocês entendem por isso, mas eu sei, né? Eu já vi que algumas pessoas fantasiam da criança, aquela criança ali tá viva dentro de você, né? Mas isso a gente fala de uma criança simbólica. É uma criança que a gente está ali registrada no nosso emocional. Todas as nossas formas de desenvolvimento, todas as nossas crenças, nossas memórias são guardadas dentro da gente. Então a gente tem a nossa criança interna, adolescente interna. Aí, a partir desse contexto que a gente vai conhecendo e crescendo, a gente assume o nosso adulto, né? E aí, como que eu falo assim da criança e do adulto dentro da gente? Se a gente for pegar a criança, o que a criança faz, gente? A criança ela dorme, come, dá birra, não é? E brinca, só. Então a criança faz isso. O adulto não. O adulto resolve problema, o adulto namora, o adulto ganha dinheiro, o adulto ele vai para a vida assumindo o comando. Quando acontece situações, questões na sua vida que tá perrengada, que você vai aquela sensação que você tem, nossa, parece que tem tudo na vida para dar certo, mas tem um negócio que me segura, é porque não é o seu adulto que tá tomando as rédeas da sua vida. É o quê? A sua criança. Situações que você vive e se você não olha, não cicatriza essas questões, você vai deixando com que a sua criança fale mais alto na sua vida. Criança, gente, igual eu falei pra vocês, criança come, dorme, dá birra e brinca. Ela não resolve problema. Ela não ganha dinheiro. Ela não namora. A criança, ela fica ali sem tomar as rédeas. E a sua vida vai virando ali um tropelo só. Então, como que eu sei que a minha vida não está sendo comandada pelo meu adulto? Quando sua vida está perrengada, tá? Então, eu falo com essa linguagem para vocês entenderem, gente. Então, quando você olha para sua criança, você começa a interpretar e entender o que a sua criança está querendo falar. A forma que a sua criança ela se expressa hoje na sua vida é através das dores. Porque as dores, gente, as dores físicas, nada mais é do que as dores emocionais gritando, pedindo ajuda, tá? Por que que as dores? Por que que hoje as dores, ela até hoje estudar a dor é algo muito complexo. Poucas pessoas encaram esse desafio de estudar a dor, principalmente estudar a fibromialgia. É porque quando tem uma lesão, fica mais fácil. Não, você tá com dor por conta dessa lesão aqui. Agora, quando não tem uma lesão, você faz inúmeros exames e não dá nada, você tá ali sentindo dor, é muito mais desafiador. E aí, o que que acontece para que gere dor? Por que que existem as dores? A dor, o que que os médicos falam? Ah, dor aguda é quando uma dor tem significado ali, ela tem uma função. Por exemplo, você vai lá, queima sua mão no café, você vai e tira a mão. Então teve a função ali de te avisar que sua mão estava no café. A dor crônica não, ela é uma dor inútil. Só que não. Todas as dores têm uma função. Não é normal sentir dor, inclusive da fibromialgia. Tá? Já falo para vocês isso. Então, a dor, inclusive a crônica, ela tem uma função na sua vida também. Só que o que não te falam, e que eu tô te falando aqui hoje, é que você precisa olhar para essa função, para essa raiz lá no fundo, profundamente mesmo. As dores, elas é muito subjetivo. A pessoa sente dor por conta de uma interpretação, por conta de uma emoção, por um registro que ela tem na memória dela. E aí, esse registro na memória dela, e aqui eu tô falando da fibromialgia, tá?
registro na memória dela faz com que os neuroreceptores, que são, né, a gente tem vários neuroreceptores espalhados no nosso corpo que mandam informação para o nosso sistema mental, nosso cérebro. E aí, esses registros das memórias modificam a interpretação desses neuroreceptores. Ou seja, tudo que você começa a sentir é interpretado como dor. Por conta de registros na sua memória. E aí, esse registro é interpretado como dor. E a forma com que é interpretado como dor, o que vai mandar muito é a sua criação, a sua cultura, como que a sua família interpreta a dor. Porque a minha família pode interpretar qualquer coisa que aconteça muito doído, muito sensível. A sua família pode interpretar de que, ó, pode dar chibatada aí que a gente aguenta. E aí a sensibilidade à dor muda. Porque a sua família interpreta de um jeito, a família da outra interpreta de um jeito. Então, o que é 10 para um pode ser 3 para outra. Entende? Dor é muito subjetivo, por isso fica complexo de se estudar a dor. Só que o grande segredo não é focar nessa questão. É focar naquilo que está mais de profundo em você. Uma das coisas que está mais em profundidade em você é a questão da sua. Então, se a sua criança ela tá ferida, ela tá machucada, ela vai gritar através do seu corpo. Tá? Esse gerador da fibromialgia. Existe aí vários estudos que comprovam um certo padrão de com mulheres com fibromialgia. A gente vai entrar hoje. Não necessariamente só isso, tá? Mas acontece, mas é mais comum. As mulheres com fibromialgia, eu já falei para vocês que são mulheres maravilhas, né? Inclusive, quem aí tá no caminho de largar esse título de Mulher Maravilha, vai colocando aqui para mim hashtag sou ex-Mulher Maravilha para eu saber. Então, essas mulheres que são mulheres maravilhas, não são à toa que hoje elas são mulheres maravilhas. É porque elas aprenderam a ser. Então, o perfil de crianças, né, de desenvolvimento, de história que você teve lá atrás, geralmente é uma história de abuso, seja abuso sexual, seja abuso emocional, psicológico, tá? Que denigre a sua imagem, a sua autoestima, coloca lá embaixo, que te xingaram, o que abusaram mesmo fisicamente de você. São por crianças que, além do abuso, né, tem a questão do perfeccionismo, elas eram muito cobradas. Gente, se a gente pegar aqui, ó, várias falando sobre ex-Mulher Maravilha, Rosiane, a Horaci, se a gente pegar a história dos nossos avós, né, dos pais de vocês, dos avós de vocês, dos avós, como que era criado lá naquela época? Eu tenho certeza aí que vocês vieram de famílias muito numerosas. Minha avó teve 6 filhos. É hoje que a gente vai diminuindo aí a quantidade de filhos. Mas lá atrás, são 6 filhos para mais. É 10, 15, 20. Ela servia ali, ela funcionava para procriar. E aí, nessa procriação louca, né, que o povo tinha, que não tinha televisão em casa, né, gente? E nessa procriação louca, que era muito forçado, era muito imposto ali na sociedade, que tinha que ter muito filho, não podia tomar pílula, enfim. Às vezes nem a mulher queria tanto filho, mas ali ela era proibida, porque se ela tomasse anticoncepcional, ela ia ser chamada de prostituta. Minha avó conta essa história pra mim. Então é uma cultura muito pesada. Tinham muitos filhos, tinha uma rigidez para criar o filho tinha ele ter uma disciplina mesmo de militar ali, sabe? Tinha que andar na linha. E aí, os filhos, como eram muitos numerosos, o mais velho cuidava do mais novo, né? E assim, era uma escadinha.
Quem aqui cuidou dos irmãos? Me fala, compartilha aqui sua história. Filhos mais velhos geralmente cuidavam dos mais novos, porque a mãe tinha um monte de filho, tinha casa, roupa, tinha um monte de coisa para fazer. E aí os mais velhos cuidavam dos mais novos. E aí o que que acontecia? Como os mais velhos cuidavam desses mais novos, os mais velhos, eles eram cobrados como se eles fossem adultos. Então, crianças ali de 9 anos, sim, trabalhar e pegar a enxada ali para trabalhar mesmo. Cara, você falando eu muito. Quem mais, gente, foi criado nessa época que tinha que pegar firme ali, ó, que era como se fosse adulto. E ó, Eugênia tá pertinho aqui de mim, Valparaíso. Bom, Maria Luciene, me falaram que meu áudio tá bom. Agora, confere aí no seu celular se tá tudo ok. Vai sumindo. Eu coloco o microfone mais perto de mim, tá ok, gente? Aqui. Vocês me falam que se melhorou, tá? Ah, a Sandra falando, não acho que quem estragou o meu emocional foi minha mãe. Ela sempre foi muito autoritária e nunca conversou, só gritava. E tudo tinha e tem que ser do jeito dela. Vamos falar sobre isso, hein, Sandra? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Em relação a isso. Tá bom, então? Tá ótimo. É... Aqui a Horácio fala, roça nunca, corri quilômetros de medo de... Na roça nunca. Ah, na roça nunca. Então, mas teve gente que teve que trabalhar na roça, teve que pegar trabalho assim pesado, né? Eu escuto muitas histórias das minhas alunas que precisou ser perfeita, que a rigidez dos pais era muito ali em cima, sabe? E olha só, gente, vamos pegar aqui, ó. A Marlene, com 9 anos, tive que cuidar da casa como gente grande. E era muito comum. Por que que hoje tá estourando no diagnóstico de fibromialgia? É que hoje a gente pega a geração ali que vivia lá atrás daquela forma, que é mulheres de 35 a 65 anos. Vivia muito daquela forma. Daqui, sei lá, imagina daqui 30 anos, vai ter ali um outro diagnóstico, uma outra doença muito recorrente por conta das atitudes dos pais e da educação de hoje, né? E às vezes as pessoas ficam presas ainda em questões, adoeci, não sei por quê. O emocional, a forma de lidar, a forma de construir o ser humano, a personalidade, faz toda a diferença até para a questão da saúde da doença. Então pensa você vivendo tudo isso lá atrás, você acha mesmo que não ficou nenhuma marca? Você acha que passou tudo bonito ali? Você foi ali muito pressionada, seus pais criaram você ali à risca, com uma disciplina muito rígida mesmo, ou você foi abusada, já foi abandonada? Essa história de abandono tem de monte, gente, com fibromialgia. E você acha que isso simplesmente apagou da sua cabeça? Vida que segue e pronto? É claro que não, gente. Fica registrado no seu sistema límbico, fica registrado no seu corpo, nas suas células. E se você não olha para essas questões, vai gerar dor. O que que a fibromialgia é? A fibromialgia é rigidez. Se você é rígida na sua vida, você vai desenvolver uma doença que vai ir de encontro a essa rigidez, que é na musculatura. Vocês estão conseguindo compreender o raciocínio aqui? Então não fique achando ali que vida que segue e pronto, acabou. Tá? E a gente nem tá aqui também para ficar colocando culpa de pai e mãe, em pai e mãe. Ah, eu sou assim agora por conta da minha mãe, vou odiar minha mãe, vou xingar minha mãe. Gente, os pais fazem o que eles conseguem, né? Pensa sua mãe lá com 20 filhos para criar. Não é fácil para ela também. A questão agora é como que você vai lidar com essa informação de agora para frente. O que é que você vai fazer com isso?
pôr no bolso e seguir a vida ali com dor, falando só das suas dores, focando só na sua dor e não fazendo nada pra mudar? Ou você vai olhar pra sua criança, olhar pra sua história, ter ferramentas pra isso, né? É algo muito delicado. É claro que você vai precisar ter um acompanhamento de perto de um profissional que entende do assunto, que vai a fundo junto com você para cicatrizar, tá? Porque quando a gente fala de traumas de infância, de tudo mais, é um assunto delicado que você vai precisar de um acompanhamento. Mas olhar já e ter essa consciência já te ajuda a ter muito mais clareza, tá? Ser uma criança perfeita, uma criança super cobrada, uma criança rígida, né? Que precisou ser criada de forma rígida, abusada ou abandonada, vai registrar muita coisa, muitas feridas. Não é só assim, eu me ergo, pronto e acabou, tá? E eu entendo você assumir o papel de Mulher Maravilha, porque você sofreu muito lá atrás. Às vezes você fala, ah, não, sofri não, tá tudo de boa. Mas é história pesada. Você acha que realmente tá de boa pra uma criança ali de 10, 8 anos? Então você fez o quê? Você vestiu uma armadura pra sobreviver. Você foi à luta, você foi ali, como eu falei, né? Matar um leão por dia. Só que isso eu falo para as minhas alunas, para as fibromulheres. Tudo isso é desconstruído dentro do Fibromulheres. É muito doído, é muito pesado, é muito suado, sabe? Coisa que você foi vivendo a vida toda. Não é assim que você vai conquistar o alívio das suas dores. E aí, a partir de então, você olhar para sua história e entender aquela criança ali que precisou ser a Mulher Maravilha, você vê que você não precisa mais. Aí eu falo muito do não, né? De você colocar limites na sua vida, limites nas suas relações, né? E tem pessoas que falam, nossa, Jordana, eu tenho dificuldade de falar não. Você tem dificuldade de falar não, você tem uma questão muito grande em relação ao outro. Você precisa de uma aprovação do outro. Será que você não tem uma história de abandono? E você precisa da aprovação do outro para não se sentir sozinha e aí você fala assim para tudo? Será que você tá deixando de olhar para aquilo que realmente você precisa olhar, que são para essas feridas, essa dificuldade de se empoderar, porque você precisa muito da aprovação do outro, você precisa que o outro te acolha, você precisa que o outro faça por você. E aí, vocês vão olhando e ver se encaixa com isso, tá? Porque é tão forte essa questão da criança que tá em você, que às vezes até a sua voz tá infantilizada. Até às vezes a forma que você se comporta, o seu corpo age, tá infantilizado. Fala com aquela vozinha ali, ou com um ar de piedade, de dó ali, pra cativar a pessoa. E aí você não se posiciona. Gente, é tão. Nossa, tem palavras assim. O tanto que muda, assim. Eu acompanho as minhas alunas no Fibromulheres e quando elas entram, quando elas atingem a transformação delas, é gigante a mudança. Até a voz delas muda. E eu cheguei a verbalizar isso pra elas, né? De, você tá percebendo tanto que a sua voz, até a sua voz mudou, porque às vezes elas entram com uma vozinha mais infantilizada, mais ali, sabe? Às vezes até a voz nem sai direito. E aí elas se transformam de tal forma porque elas empoderam o adulto que tem dentro delas. E aí ela, por quê? Porque cicatrizou essa criança, assumiu essa adulta para não ter mais a necessidade de carregar tantas dores. Então até a voz delas mudam, gente. Então assim, eu falo isso para vocês porque para vocês ir encaixando e ver como que é a sua voz. Como que você costuma se portar numa situação? Vou falar alguns comportamentos aqui e você vai identificando se você tá na sua criança ou não, tá? Se você tende a falar com uma voz mais infantilizada,
mais assim, mais querendo assim um cuidado, um colo. Sabe quando sua voz pede um colo? Começa a perceber se sua voz fica ali, ó, infantilizada, parecendo que tá pedindo colo. Se você emburra por qualquer coisa, se as coisas têm que ser do seu jeito, pronto e acabou, porque se não for do seu jeito, você se irrita, você emburra. Se você briga por pouca coisa, se as coisas para você perde a graça muito rápido, se as coisas não saem do seu jeito, se você tem dificuldade com mudanças, se você se encaixou em alguma dessas, sua criança aí tá querendo falar com você. Gente, que adulto que emburra, que faz bico e vira a cara. O adulto não resolve problema, o adulto não assume a situação e vai lá para resolver. Adulto não fica arrumando desculpa, não. Fala, ah, é culpa da minha mãe, ah, eu não tenho dinheiro, ah, eu tenho com isso, por isso que eu não faço aquilo. Não, isso é criança pura. O adulto ele resolve. Tem um problema, tal, o que eu preciso fazer para resolver? Esse é o adulto. Então, se você se encaixa em uma dessas características que eu falei, significa que você tá com um pezinho ali na sua criança. Você tá precisando cicatrizar e olhar para ela e entender o que ela tá querendo te falar. Porque se ela tá iminente aí, tá latente na sua vida, é porque ela não tá sendo vista. A criança, ela só aparece, ela só assume o comando da sua vida se ela não tá sendo vista por você. Não tente anular, fingir que nada aconteceu lá atrás, porque aconteceu. E que a gente não tá para julgar os pais. Aqui está com a partir do momento que hoje você é adulta, você consegue olhar para aquela criança sua e acolher, porque você é o adulto da história. A criança fica lamentando e encontrando culpados. O adulto não. O adulto assume a responsabilidade. Qual é a responsabilidade que você tem assumido? O que você tem feito por você mesmo? Porque enquanto você jogar a responsabilidade no outro, falando que as dores, você sente dor porque o outro não te apoia, porque fulano não te ajuda, por isso e por aquilo, você vai continuar com dor. Você quer resolver seu problema ou você quer continuar na dor? Criança que lamenta, gente, criança que dá birra. O adulto resolve, o adulto se responsabiliza. E é tão maravilhoso quando você se responsabiliza por uma situação, porque se você é responsável por uma situação, logo a solução está na sua mão também. Se você joga para o vizinho, para o papagaio periquito, a responsabilidade, a solução não está com você. E você continua no mesmo problema. Estão entendendo? E isso é a criança, certo? Olha o quanto que a criança tá ali gritando a sua vida e você tá deixando de olhar e ver o que precisa ser feito. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Aqui, ó. Fui mãe dos meus irmãos mais novos até os 30 anos, era tudo pra todos. Até ficar doente, tudo mudou pra pior. Muito triste. Rosélia, você tá tendo a oportunidade de tomar consciência aqui hoje, hein? Não tive infância, minha criança é muito machucada. Fibromialgia, mas decidi não pensar nela. Então me cuido. Tenho fibromialgia, mas decidi não pensar nela. Então me cuido, não tomo remédio, pois não resolve, apenas vicia. Faço criança meu melhor remédio. Ótimo, Rosa. É você também fazer outras coisas da sua vida, mas não esquecer que você precisa olhar da fibromialgia, não no sentido de focar na dor, mas no sentido de entender por que ela tá na sua vida e você ressignificar isso. Porque se você finge que nada existe, nada tá acontecendo, as suas dores tendem a aumentar, tá bom? Só cuidado com isso. Eu também sofri muito bullying por ser gorda e hoje tenho 52 anos e continuo gorda. Minha preocupação em ser gorda parece ser crônica. Penso nisso 24 horas e nada me faz emagrecer. É justamente por isso, Sandra. Se você tem uma questão com seu peso,
É porque você não olhou lá atrás o que que é isso. O que que é obesidade, gente? A obesidade ela tem muito a ver com excesso ou com falta de mãe. E aí a comida vem para repor um vazio, só que o vazio não é no estômago. Não. E aí se você luta contra o seu peso, o seu corpo só vai te mostrar aquilo que você não quer ver. Isso que é importante, essa conexão com mente e com corpo, para você fazer as fases e você ter um corpo saudável. Porque não é questão de estética, é saúde. Você vai lutar, se você luta e não quer ver, o seu corpo vai te falar, tá, gente? Se você luta contra suas dores, e não quer ver, você vai sentir mais dor. Isso é fato, tá, gente? Eu perdi minha mãe com 9 anos e eu tenho dificuldade em falar não mesmo aos outros. Olha só, pegar esse caso aqui. Perde a mãe com 9 anos, a criança ela não entende ainda claramente o que é a morte, ela sente abandono. Se ela se sente abandonada, a tendência é acolher tudo que o outro fala, fazer tudo que o outro quer, porque ela não quer ter novamente aquele sentimento de abandono. Só que isso sobrecarrega, o corpo grita pedindo ajuda. Olha o tanto, gente, que faz a diferença você olhar para o seu emocional. Vocês estão entendendo? Eu fui mais mãe do que filha da minha mãe. Ela adoeceu, eu tinha 12 anos. Olha aí. Também com 7, 8 anos eu trabalhava. Não teve infância. Uma criança que não teve infância, ela vai ser criança. Gente, vocês não vê aqueles cara com 60 anos? A gente tá aqui, eu acredito que 99% aqui é mulher, né? Então vamos ter papo calcinha aqui. Vocês não vê aqueles homens com 60 anos e acha que é garotinho? Que usa bermuda, boné, que às vezes nem casou ainda ou só já tá no quinto casamento? Porque, gente, a pessoa ela revive aquilo que foi. Ela tá com um corpo, o corpo é de 60, mas a mentalidade, o emocional tá ali com 16 anos. Entende? A pessoa fala assim: nossa, o cara tem 50, 40 anos e vive com os pais ainda. Porque tem questões para resolver. Então, assim, quando você não tem infância, quando você não tem infância, é justamente isso que a gente está falando. É trabalhar muito cedo, bem com uma rigidez, não ter flexibilidade, não poder usar a criatividade que a criança tem, a fantasia que a criança tem. Você precisa ali, ó, assumir muita coisa. Isso é não ter infância. Às vezes, você precisou tomar decisões muito cedo. Pais te cobravam ser perfeccionista. E aí, isso vai ficando guardado debaixo do tapete. Claro que você precisa reverenciar a sua história porque fez com que você tivesse a vida que você tem hoje, né? No sentido de maturidade, no sentido de discernimento. Só que hoje você está tendo a oportunidade aqui, através dessa live aqui de hoje, de entender que você não precisa ter a rigidez que você. Hoje você não tem o seu pai e sua mãe ali na sua cabeça te obrigando a fazer daquele jeito que tem que ser perfeito, ser daquela forma, ou obrigando a pegar uma enxada ali e trabalhar. Era uma criação muito pesada naquela época. É você atualizar, porque quando o sentimento fica ali congelado naquela época, você começa a ter repetições. A mesma coisa, por exemplo, você perde um exemplo, tá, gente? Você perde o pai com, sei lá, muito cedo, 7 anos, sei lá, um exemplo. E aí você interpreta aquela morte como abandono. E aí, se você congelou seu sentimento nisso, você tende a buscar homens que vão te abandonar, não vão estar disponíveis para você. Então, o sentimento congelado no trauma faz com que repita na sua vida. Se você tem algum problema, comece a perceber, tá? É fazer toda essa leitura,
Fazer essa leitura faz diferença para você aliviar suas dores. Que a partir do momento que você faz essa leitura, acolhe a sua criança, não tem a necessidade das suas dores aparecer e gritar no seu corpo. Porque que minhas alunas têm resultados aí de 90, 100% na dor, sendo que elas ficaram aí 20 anos fazendo tratamento, gastando dinheiro, sem resultados. 3 meses ou menos de 3 meses, elas têm resultado de 100% de remissão dos sintomas da fibromialgia. A gente vai na ferida ali, ó. Vai no que tá sangrando ali, ó, com o meu acompanhamento impede delas, né, não elaborarem isso, surtar, porque isso é muito delicado, tá? E aí elas passam ali passam a ter a cicatrização. E aí o corpo não tem a necessidade de gritar pedindo ajuda. O corpo ele é só reflexo do nosso emocional, certo? A coceira significa o que? Raiva. Então o corpo ele só está expressando o que você está sentindo. Muitas aí sentem coceira, né? Às vezes sentem dormência. Dormência é o quê? Dificuldade de ter sensações, de sentir. Seu sentimento está congelado, está bloqueado. E aí você adormece o seu corpo. Certo, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Fala aqui para mim. A Vera falando, você é maravilhosa, com certeza. Esqueci. Nós que sentimos dores ficamos muito carentes. Isso que você está falando é a pura verdade. E Vera, não é porque vocês sentem dores que vocês ficam carentes. É porque as pessoas elas já estavam carentes e aí veio a dor e intensificou a carência delas, entendeu? Por conta da criança. Entende? E aí, às vezes, vem fala infantilizada, vem querer pôr culpa no outro, vem querer pôr um monte de obstáculo para você resolver seu problema, e a criança gritando ali, ó. A partir de hoje, gente, chega da criança tomar conta da sua vida. Cuida dessa criança, acolhe essa criança. Ai, deixa eu ver. Vamos ver aqui. Também trabalhei com 7 anos com muita cobrança dos meus avós, porque meus pais ficaram separados. Daí fomos criados em fazenda. Aí, ó, o peso, carregar, né? Criança interna aparece frequentemente. Tudo que você está falando faz muito sentido. Aqui, ó, a Ana Laura falando de só se relacionar com pessoas erradas por conta de dependência emocional. E aí, gente, vocês estão percebendo que vai além da fibromialgia? Que analisa fazendo muito sentido. Tenho coceira, dormência nas mãos. Vocês estão percebendo, gente? Vai além da fibromialgia. Não fica bitolada, querendo eu quero tirar dessa dor, não quero sentir mais dor. Ok, o sofrimento é grande mesmo. Você precisa atuar na raiz ali do que precisa ser feito, tá? É você entender a sua história de vida. Porque se você tem uma questão, vamos supor, da carência emocional, da dependência, do abandono. Se você tem uma questão com abandono, você vai ficar rígida na sua vida, você vai ter uma questão no seu sistema músculo-esquelético. E aí desencadeia a fibromialgia. E desencadeia a fibromialgia, desencadeia relacionamentos destrutivos, tóxicos. E aí você fica numa bola de neve. Se você tá dentro de um relacionamento tóxico, você vai sentir mais dor, então é hora de quebrar esse ciclo, tá bom? Quebrar e mudar essa chavinha. Mudar a chavinha de que você precisa tomar remédio para não sentir dor. Você só vai estar camuflando o problema. Você só vai estar pondo poeira debaixo do tapete. Seu tapete aí deve estar uma montanha de coisa para se resolver, né? E é tanto problema que tá, ó, um montinho ali, ó. Quase que não sendo mais tapete, deformando.
Então você vai olhar para sua criança hoje, perceber o que tá? É fácil, gente, olhar para criança, mas vale muito a pena. Não pensa demais porque você consegue ali olhar, ter um diferencial, assim, sabe? Do seu. Fala, gente. Deixa eu a palavra aqui agora. Panorama da sua vida. A criança, ela existe dentro de você, registrada aí através das suas memórias, das suas crenças. Você aprendeu. O adolescente também. Se você foi criado, como vocês estão me falando aqui, ó, muito rígido, muito na forçação ali, ó, muito no perfeccionismo, no abuso, no abandono, as dores querem te falar que essa criança ela precisa ser vista. Quantas de vocês aqui, ó, têm olhado para a sua criança interna? Quantas de vocês tinham noção do tanto que a criança interna fazia diferença na intensidade das suas dores? Minhas alunas eu já sei que já tinham porque tá nesse processo comigo. Mas aqui, quais de vocês não tinha noção ou tinha noção? Me fala aqui. Sandra falando assim, ó. Entendi que a fibromialgia em mim veio pelos abusos psicológicos sofridos. Medos do abandono, por querer agradar, fiquei anos sem energia para tomar consciência. Exatamente, Sandra. Bom que agora você tá tendo consciência. Margarida perguntando, Jordana, por que as carências dói tanto? Amo por Amo porque a ex-mulher, ex-maravilhosa nos mostra tanto caminhos para a felicidade. A segunda parte eu não entendi, Margarida. Fala aqui pra mim. Por que as carências dói tanto? Gente, imagina. A gente. Nós somos seres humanos. A nossa espécie, ela é criada para viver em bando, né? Em comunidade, assim. Tanto que se a gente for ficar isolado em uma ilha, sem ninguém, a gente morre. Se a gente falta, se a gente interpreta ali a criança, ela é muito ingênua, ela é muito sem malícia. O adulto ele entende quando uma pessoa vai embora, quando uma pessoa morre. A pessoa tá morrendo, ela não tá abandonando ninguém. Ela morreu. A criança ela não tem essa interpretação. Se ela não tem essa interpretação e entende ali na cabeça dela que abandonou, ela vai ficar mutilada emocionalmente. Pedaço dela que foi arrancado. Por isso que dói. Entende? Então, o que que precisa ser feito? Precisa ficar com essa dor o tempo inteiro? Não. Hoje, adulta, você tem essa clareza, essa consciência. E aí é você acolhendo essa criança, preenchendo essa ferida dessa criança. Entende? Consegui te responder, Margarida? Me fala aqui. Só comecei sabendo que comecei a participar aqui no Fibra Mulheres. Quer entender as constelações? Olhei para minha criança, olhar dela com muito amor e carinho. Eu disse, não tive mais crise, somente eu, cuidar de mim. Isso mesmo, gente. Só olhando para a criança, tá? E olha a profundidade nisso, né? Você olhar para a criança, alivia suas dores, aumenta suas chances de não ter mais crises de olhar para ela, é olhar para sua história, cuidar dela, né? Assumir o seu adulto e falar assim, eu tô aqui, eu cuido de você, eu assumo a minha vida. Eu dou conta.
criança ela não dá conta de assumir dores, ela tá brigando ali dentro, pedindo ajuda, ela seja olhada. Então eu convido você hoje a olhar para sua criança. Aproveite esse dia, estamos ainda no dia. Você olhe e cicatrize, tá? Porque é só você olhando para sua criança, história de vida, cada pedaço ali, cada história que aconteceu, você não vai ter mais a necessidade do seu corpo expressar em forma de dor física. Cuide das suas feridas emocionais e, consequentemente, não vão ter mais força. Bom, faça isso, tá? Para que você possa aliviar suas dores. Ok? Então, hoje, gente, essa é a mensagem para que possam entender. As dores da fibromialgia falam sobre sua infância. Quero entender hoje que elas falam de abusos, de abandonos, isolamento, perfeccionismo, rigidez na vida, na criação. E essa criança muitas vezes foi deixada de lado por você, inclusive, achando que não, foi só uma história muito sofrida que eu passei e vida que segue, bola pra frente. Só que não, você vai precisar fazer, ó, uma recapitulação e ir naquela. E aqui a minha frase, né, que eu carrego junto. Atrás de cada dor existe uma história a ser cicatrizada. E é olhar para sua história e realmente permitir que ela seja tratada. Certo? Então eu vou ficando por aqui. Meditem nessa fala, nessa live de hoje. Toda terça-feira, às 20h30, nós temos aqui o Aliviando a Fibro para vocês. Nas quintas-feiras, 20h30 também, nós temos o Feliz com a Fibro. Feliz com a Fibro não fica salvo, então, se eu fosse você, punha aí para despertar toda terça e quinta-feira. Terça-feira eu vou salvar essa live, tá? Mas as lives de quinta-feira não ficam salvas. Salva terça e sexta. Sexta-feira é o Café com Fibra. Eu visto uma das minhas alunas fibromulher. Certo? Que inclusive, gente, atendendo a pedidos, a partir desse mês, o Café com Fibra, eu vou mudar o horário, tá? Me falam aqui, vocês preferem à noite ou de manhã? Café com Fibra, onde eu entrevisto as alunas. Aprenderem também com a história de cada uma, como elas atingiu o alívio da dor. Vocês preferem 9 horas da manhã ou às 20h30 também? A Zilésia aqui também. Ó, eu não entendo quando você fala que tenho que cuidar da minha criança. É justamente isso que eu falei aqui hoje, tá, Osmarina? É você olhar para sua história de vida e ver o que ficou aberto. O que você precisa olhar, tá? Vamos lá. O que eu quero dizer quando eu falo para você olhar para sua criança? Vai fazer uma retrospectiva da sua vida e ver o que ficou marcado, o que ficou pesado. Às vezes, o seu olhar é, não, foi tranquilo. Mas você está olhando como adulta. Você vai precisar olhar, será que foi tranquilo para uma criança de 5, 6, 7 anos? Olhar para sua criança interna é acolher as feridas que ficou registrado lá, porque provavelmente você deixou de olhar. A partir do momento que é muito doloroso olhar para aquela história de vida, você passa a tocar a sua vida. Não, bola para frente, é isso mesmo, pronto, acabou. Só que aí você esquece de olhar que aquela criança ali não conseguiu elaborar as coisas que ficaram ali marcadas para ela. Hoje você é adulta, você consegue olhar e acolher, cuidar dela, porque ela se sentiu abandonada, ela se sentiu sozinha. Hoje você é adulta, você consegue, tá bom?
Inclusive, lá no módulo Mergulho Mais Profundo tem uma técnica para isso, para você ir lá e acolher e aconchegar mesmo a sua criança, tá bom? Acredito que você não chegou lá ainda, Osmarina, mas vai lá naquele módulo de mergulho mais profundo, você vai ter uma técnica específica para isso, tá? Certo? À noite, vocês preferem à noite, né? Margarida, obrigada pelo carinho. Beijo pra você. E olha, é só possível isso porque eu precisei olhar pra minha criança também, tá? Eu precisei olhar pra minha criança que estava ferida ali, pra minha adolescente. Não foi fácil olhar, principalmente pra minha adolescente. A Margarida fala, ó, Jordana, amo você porque você é maravilhosa, corajosa e nos mostra caminho para encontrar a felicidade e a paz. E vocês podem isso a partir do momento que vocês olham, tá? Eu precisei olhar para minha criança para que eu pudesse estar aqui hoje, né, falando com vocês, defendendo a ideia de que vocês podem sim ter qualidade, tá? Isabel tá hoje aqui pelo Facebook. A Rosane falando, eu sou perfeccionista e sofro com isso, tenho muita dor. Hoje você entendeu, né, Rosane? A nossa Miss aqui, Fibra Mulher, falou hoje 100% sem dor. A Isabel falando, Jordana, quem será que está te ouvindo? A nossa criança ou o nosso adulto? Boa pergunta, Isabel. Se você tá com raiva de mim, fala assim: não, isso aí tem nada a ver, não sabe de nada, e fica grilada com as coisas, se sente ofendida com as coisas que eu falo, provavelmente é a sua criança. Agora, se você olha com um olhar atento, pega aquilo que faz sentido pra você e começa a refletir, é o seu adulto que tá elaborando tudo isso. Tá falando, nossa criança não tem condições financeiras para a fibromulher, talvez ela precise de auxílio nesse momento. Como é esse mergulho mais profundo? Ah, tá. O mergulho mais profundo, a Ana Laura, é um módulo dentro do Fibromulheres que eu ensino as minhas alunas a irem lá na criança delas e cuidar delas, cicatrizar, entendeu? Por isso que eu falo, é importante o acompanhamento, porque não é fácil ir nessa criança, né? Pode ser que te geram alguns sentimentos ali. Se você não tem um acompanhamento, você pode entrar em crise, você pode entrar até em surto. Então é necessário um acompanhamento, que você tenha um acompanhamento para poder olhar, tá? Hoje aqui vocês já conseguem olhar para a criança, entender a história de vocês, começar várias reflexões aqui, ó. Aqui hoje vocês abriram vários campos para você olhar para a criança. Agora, se você quer ir a fundo mesmo, é importante que você tenha um acompanhamento, tá bom? De um profissional que entenda mesmo do assunto e domine. Certinho, gente? Aqui vocês decidiram por 8 à noite, né? Então, café com fibra, novo horário, 8h30 da noite, nas sextas-feiras, tá bom? Então, terça-feira, aliviando a fibra aqui comigo, 8h30. Quinta-feira, feliz com a fibra, 8h30 da noite. E na sexta-feira, o café com fibra, 8h30 da noite. Quem sabe, né, gente? Fica terça, quinta. Fica na sexta, por enquanto, tá? Tô aqui pensando alto. Talvez eu coloque pra vocês. Vou fazer uma enquete no Instagram pra ver se vocês preferem na sexta ou no sábado. Porque aí fica terça, quinta e sábado, né? Mas de qualquer forma, vai ficando terça, quinta e sexta-feira. Beijo grande pra vocês, tá? Que vocês possam desfrutar dessa criança, acolher a criança, ir para as católicas aqui, que tem Nossa Senhora como intercessora aí na vida de vocês, que vocês possam aí meditar em Nossa Senhora e estarem ali sempre presentes com ela, tá bom? Um beijo grande para vocês, tudo de bom
E até quinta-feira no Feliz com a Fibra, 8h30 da noite aqui comigo, viu? Até lá, gente. Um beijo grande.